Eles chegaram prometendo a paz. Muitos afegãos olharam para o Talibã e viram salvadores surgindo das cinzas. Mas quem eram realmente esses homens? Parecia o fim do sofrimento. Mas a esperança durou pouco. A verdade logo se revelou brutal. Por trás das promessas de ordem, escondia-se um regime de medo absoluto. E as mulheres enfrentaram esse terror da forma mais distorcida possível. O mundo apenas assistia. Um dos capítulos mais sombrios da história estava sendo reescrito diante das câmeras. O Afeganistão já estava despedaçado por décadas de conflito. 1979. A União Soviética invadiu o país. Não foi uma operação silenciosa. Milhares de soldados marcharam pela fronteira. Tanques blindados esmagavam o solo, levantando poeira e pânico. O objetivo soviético era claro: controlar o território e instalar um governo à sua imagem. Mas a resistência acordou. Combatentes afegãos, conhecidos como Mujahideen, se levantaram contra o invasor. Eles não eram um exército regular. Vinham de tribos rivais e grupos distintos, mas tinham suporte pesado. Dinheiro e armas fluíam sem parar. Estados Unidos, Paquistão e Arábia Saudita financiaram cada bala disparada. A guerra durou 10 longos anos. Vilarejos pacíficos viraram campos de batalha. O som constante era de explosões. Milhões de afegãos não tiveram escolha. Fugiram para o Paquistão e Irã, vivendo como refugiados. Mas isso era apenas o começo. Durante os anos soviéticos, a vida em cidades como Cabul era uma bolha de exceção. Mulheres tinham liberdade nas áreas urbanas, elas estudavam em universidades, trabalhavam como enfermeiras, professoras ou em escritórios do governo. Nos arquivos de vídeo, nota-se: mulheres caminham livremente em Cabul, sem véus, ocupando espaços públicos. Algumas até se tornaram membros do parlamento. À primeira vista, uma sociedade em progresso. Mas na prática, o interior vivia outra realidade. Nas áreas rurais, as tradições tribais eram rígidas. Lá, as mulheres já enfrentavam restrições severas, mas nada se comparava ao que estava prestes a acontecer. 1989. Os soviéticos finalmente recuaram. Deixaram para trás um país em ruínas e um vácuo de poder. Mas a paz não veio. Os grupos Mujahideen, que lutaram juntos contra os soviéticos, agora apontavam as armas uns para os outros. A aliança acabou. Cada comandante queria o controle total. A guerra civil explodiu, especialmente em Cabul. Foguetes choviam sobre bairros residenciais dia e noite. Ouve-se nas gravações o assobio constante dos morteiros antes do impacto. Milhares de civis morreram. Famílias inteiras correram para áreas mais seguras, deixando tudo para trás. Escolas fecharam as portas, casas foram incendiadas, ruas inteiras foram reduzidas a escombros de concreto. Para as mulheres, esse período foi o terror puro. A lei colapsou completamente. Não havia polícia, não havia proteção. Sequestros tornaram-se rotina nas ruas. Senhores da guerra forçavam meninas jovens ao casamento. A violência sexual virou uma arma de controle populacional. Muitas mulheres pararam de sair de casa. O medo do que poderia acontecer lá fora era paralisante. Ninguém ousava respirar. Foi nesse caos que o cenário mudou.
12 anos de idade, às vezes 13. Essa era a idade das noivas levadas à força. Porque ninguém impedia esses sequestros, porque aconteciam longe dos olhos do público. O mundo não via a extensão real da dor. Os casamentos forçados tornaram-se uma arma brutal de controle. Combatentes do Talibã reivindicavam garotas como troféus de guerra. Eles não pediam permissão. Eles batiam na porta no meio da noite e levavam quem queriam. As famílias não tinham escolha. Recusar o pedido significava punição severa. Muitas vezes significava execução sumária. Para muitos pais, entregar uma filha adolescente era o único ato possível. Era o preço para salvar a vida do restante da família. O sacrifício era feito em silêncio. As viúvas sofreram de forma particular. Décadas de conflito já haviam matado milhares de maridos. Essas mulheres ficaram sozinhas para criar os filhos. À primeira vista, uma questão de moralidade religiosa, mas na prática, uma sentença de morte lenta. A lei do Talibã proibia o trabalho feminino. Sem emprego, não havia renda. Sem renda, não havia comida. A sobrevivência tornou-se impossível. O regime oferecia uma saída cínica: casar-se com um combatente para garantir o sustento. Era uma chantagem institucionalizada. Muitas cederam à pressão. Outras resistiram e foram jogadas na miséria. A câmera registra calçadas de Cabul repletas de figuras imóveis, mulheres cobertas por burcas azuis sentadas no chão sujo. Elas estendem as mãos, implorando por um pedaço de pão para os filhos. Essa imagem tornou-se tragicamente comum na capital. Mas o isolamento não parou por aí. Grupos de ajuda internacional tentaram intervir. A Cruz Vermelha e as Nações Unidas enviaram comboios com alimentos e remédios. No entanto, o Talibã bloqueava sistematicamente o trabalho quando envolvia mulheres. A ajuda ficava retida nos postos de controle. Instituições de caridade operavam escolas secretas e abrigos seguros. Eram operações de alto risco. As batidas policiais eram violentas. Ouve-se o som de portas sendo arrombadas e gritos de ordem. Escolas clandestinas foram fechadas à força. Trabalhadores humanitários enfrentaram ameaças diretas de violência física. A rede de apoio foi desmantelada peça por peça. Muitas mulheres desapareceram nas frestas desse sistema falido. Elas viviam em um sofrimento mudo que o mundo exterior não conseguia alcançar. Cada restrição, cada direito roubado, somava-se ao objetivo final. O plano era apagar as mulheres da vida pública. 3.000 pessoas. Esse foi o número exato de vidas perdidas em Nova York, Washington e Pensilvânia. 11 de setembro de 2001 não foi apenas um ataque, foi o gatilho para o colapso de um regime. Os Estados Unidos exigiram a entrega dos líderes da Al-Qaeda. O Talibã, que abrigava o grupo, recusou. A resposta veio do céu e da terra. Em outubro de 2001, caças americanos iniciaram os bombardeios. As defesas antiaéreas foram pulverizadas. Por que o regime caiu tão rápido? Eles tinham armas e terreno, mas não tinham apoio popular. Em novembro, Cabul foi tomada. Em dezembro, os combatentes do Talibã fugiram para as montanhas ou cruzaram a fronteira do Paquistão. O sistema projetado para apagar as mulheres da vida pública começou a ruir. Não foi uma mudança gradual, foi uma ruptura. Portas de escolas, trancadas por 5 anos, foram abertas à força. Famílias que escondiam suas filhas em porões trouxeram-nas para a luz. No início de 2002, centenas de salas de aula estavam lotadas novamente. A câmera registra meninas sentadas no chão, segurando livros didáticos poeirentos. O som de páginas virando substituiu o silêncio. Para muitas crianças, aquele era o primeiro contato com um lápis. O mercado de trabalho também sofreu um choque. Mulheres que antes eram médicas e professoras recuperaram seus postos. Onde antes havia proibição, agora havia necessidade. Organizações internacionais chegaram para reconstruir o país e contrataram mão de obra feminina. Na televisão, a mudança era visível. Rostos de mulheres apareceram nos noticiários. Jornalistas femininas entrevistavam políticos, algo impensável meses antes. A política seguiu o ritmo. Em 2004, o Afeganistão adotou uma nova constituição. O texto garantia direitos iguais. As mulheres deixaram de ser propriedades e voltaram a ser cidadãs.
À primeira vista, uma vitória legal. Mas na prática, um desafio cultural. Elas concorreram ao parlamento. Algumas venceram. Assumiram cargos no governo. O silêncio imposto por decreto foi quebrado por vozes no microfone. Mas isso era apenas o começo. Leis de proteção foram introduzidas. Em 2009, entrou em vigor a Lei de Eliminação da Violência contra a Mulher. Casamento forçado, casamento infantil e agressão doméstica tornaram-se crimes no papel. Isso deu esperança. Mas a aplicação da lei era outra história. O progresso era desigual. Nas grandes cidades, a polícia agia. Nas áreas rurais, as tradições antigas ignoravam a Constituição. O Talibã não havia desaparecido. Eles continuavam ativos, lançando ataques e espalhando terror nas vilas afastadas. Mesmo assim, o cenário havia mudado. Advogadas e ativistas surgiram nesse novo ambiente. Nomes como Fawzia Koofi e Malalai Joya ganharam projeção internacional. No vídeo, percebe-se a determinação. Atletas femininas treinando em estádios abertos. Meninas começaram a verbalizar sonhos, queriam ser engenheiras, pilotas, cientistas. Pela primeira vez em décadas, o horizonte ia além dos muros de casa. Mas esse progresso tinha um custo alto. O medo era constante. Todos sabiam que o inimigo ainda esperava nas sombras. Um 1 milhão de alunas. Esse foi o número exato divulgado pelas Nações Unidas em 2022. Elas foram banidas do ensino secundário, mas o bloqueio não parou nas escolas. As universidades fecharam os portões de metal. O sonho de se tornar médica, engenheira ou líder não foi apenas adiado, foi destruído da noite para o dia. O mercado de trabalho feminino colapsou.
Jornalistas, professoras e funcionárias de ajuda humanitária foram demitidas sumariamente. A renda principal de milhares de famílias evaporou. A pobreza aprofundou-se de imediato. Por que pais entregaram suas filhas para casamentos infantis? Parecia um ato de crueldade, mas a fome não deixava escolha. Era vender ou morrer. O sistema de saúde ruiu. Médicas enfrentaram restrições severas. Sem profissionais mulheres, pacientes mulheres ficaram sem tratamento. Os casos de depressão e suicídio entre jovens afegãs dispararam verticalmente. O pior sintoma foi o silêncio. Em muitas aldeias, as mulheres sumiram completamente dos espaços públicos. À primeira vista, uma nova ordem social. Mas, na prática, um apagamento sistemático de metade da população. No entanto, muitas se recusaram a aceitar a escuridão. Elas sabiam do perigo real. Mesmo assim, ocuparam o asfalto em Cabul, Herat e Mazar-e-Sharif. Eram poucas, mas barulhentas. Seguravam cartazes improvisados e cantavam por direitos. O regime não tolerou a afronta. Na filmagem, nota-se. A fumaça do gás lacrimogênio cobre a multidão. Combatentes atacaram com chicotes e coronhadas. Mulheres foram espancadas em praça pública apenas por segurarem um pedaço de papel. Ouve-se o som seco dos disparos para o alto, mas o terror real acontecia longe das câmeras. O Talibã caçou os alvos em casa. Ativistas foram rastreadas, presas e arrancadas de seus quartos no meio da noite. Famílias acordavam e encontravam apenas camas vazias. Ninguém sabia se elas voltariam. Algumas reapareceram dias depois, trêmulas e mudas. Outras desapareceram para sempre. Apesar do risco, a voz continuou ecoando. Algumas usaram as redes sociais como última trincheira, enviaram mensagens para o mundo exterior. Grupos de direitos humanos coletaram nomes e testemunhos na esperança de que a atenção global servisse de escudo. Embaixadas estrangeiras emitiram notas de preocupação, mas no terreno, o perigo só crescia. Cada ato de desafio trazia a possibilidade real de tortura. Ainda assim, a coragem se adaptou. Longe das patrulhas, a educação tornou-se clandestina. Histórias de salas de aula secretas começaram a surgir. Casas comuns viraram escolas. As cortinas ficavam sempre fechadas. A câmera registra. Rostos de crianças iluminados apenas por velas. Professoras demitidas arriscaram a vida para manter as aulas vivas. Mães reuniam as meninas da vizinhança. O medo de ser descoberta era constante, mas a determinação de não deixar o saber desaparecer era maior. Agosto de 2021. O mundo assistiu em choque ao colapso de uma nação. Por que o silêncio caiu tão rápido sobre Cabul? Parecia que 20 anos de progresso eram sólidos, mas a volta do Talibã provou que tudo podia desaparecer em horas. Governos estrangeiros condenaram as ações imediatamente. Diplomatas queimaram documentos confidenciais e abandonaram suas embaixadas. Quase nenhum país reconheceu o Talibã como o governo oficial do Afeganistão. O grupo controlava o território com armas na mão, mas, do lado de fora das fronteiras, eram tratados como ilegítimos. Organizações de ajuda tentaram manter o fluxo de assistência. Caminhões carregados pararam nos postos de controle. No entanto, muitas enfrentaram limites rígidos. Novas regras ditavam como e onde as mulheres podiam trabalhar. Isso travou o sistema. Entregar ajuda diretamente às mulheres afegãs tornou-se uma missão quase impossível. No vídeo, nota-se, armazéns cheios de suprimentos, mas sem equipes femininas para distribuí-los. Mas isso era apenas o começo. 2023. As Nações Unidas emitiram o alerta vermelho. O Afeganistão enfrentava uma das piores crises humanitárias da Terra. Seca severa, pobreza extrema, décadas de guerra. O país estava de joelhos, milhões de pessoas corriam risco real de morrer de fome. Crianças iam dormir com o estômago vazio. O choro era constante nas casas de barro. Famílias vendiam tudo o que tinham: móveis, roupas, utensílios de cozinha, tudo para comprar um saco de farinha. As mulheres sofreram o golpe mais duro. Direitos revogados da noite para o dia, sem liberdade para trabalhar, sem acesso à educação.
Muitas perderam a única fonte de renda da família e não tinham como colocar comida na mesa. Sanções internacionais apertaram o cerco. Fundos do governo afegão foram congelados. Bilhões de dólares ficaram travados em bancos estrangeiros. Esse dinheiro poderia financiar hospitais, escolas e ajuda alimentar, mas ficou inacessível. A câmera registra corredores de hospitais lotados, sem luz elétrica e sem equipamentos. Remédios desapareceram das prateleiras das clínicas. O sistema de saúde entrou em colapso. Mães caminhavam quilômetros sob o sol forte. Buscavam apenas um pedaço de pão. Muitas voltavam para casa de mãos vazias. A sobrevivência diária virou o único objetivo. Mas o dilema global apenas crescia. Nações discutiam como responder à crise. Alguns diplomatas acreditavam que dialogar com o Talibã poderia evitar o colapso total e manter as pessoas vivas. Outros exigiam isolamento absoluto. Acreditavam que essa era a única forma de pressionar o regime a mudar suas políticas sobre os direitos das mulheres. À primeira vista, um debate diplomático complexo, mas na prática, uma sentença de morte para quem ficou para trás. Enquanto esses debates continuavam em salões de conferência e parlamentos distantes, a realidade em Cabul permanecia brutal. Mulheres e meninas pagavam o preço mais alto. Estavam presas entre a política externa e a fome. 2024. Meninas nascidas depois de 2001 conheciam apenas liberdade e escolas. De repente, encontraram as portas trancadas. Foram despojadas das vidas que tinham. Uma geração criada com esperança encarou o muro do fundamentalismo. Algumas conseguiram fugir. Juntaram-se a milhões de refugiados no Paquistão, no Irã e além. Cruzaram montanhas a pé, mas a maioria não teve essa chance. Ficaram presas sob um regime que as via como propriedade, não como seres humanos. Nas imagens de fronteira, filas intermináveis de famílias carregando trouxas de roupa na cabeça. Hoje, o Afeganistão é um dos lugares mais hostis do mundo para uma mulher. A educação foi bloqueada em todos os níveis. O trabalho formal é proibido. Até a música foi silenciada. Caminhar livremente em um parque virou crime. As alegrias simples foram roubadas. A história não acabou. Mulheres afegãs continuam a resistir em segredo nas pequenas brechas do sistema. O mundo assiste, mas as portas continuam fechadas.